Graça e paz, meus irmãos. Entrando agora efetivamente no nosso conteúdo, teologia bíblica da missão, que o Senhor nos conduza, nessa empreitada. E antes da gente ir adiante, antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu quero apresentar a vocês alguns materiais, que podem nos ajudar nesse estudo. Primeiro, a Bíblia Missionária de Estudo. Bíblia Missionária de Estudo, uma Bíblia lançada em 2014 pela Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia excelente, na tradução Almeida Revista e Atualizada. É uma Bíblia que conta com recursos fantásticos. Depois eu vou estar colocando para vocês um link de um vídeo explicando um pouco mais sobre essa Bíblia. O organizador dessa Bíblia de estudo é o Timóteo Carricker, que é o autor do livro principal que a gente usa na teologia bíblica, que é O Caminho Missionário de Deus. É um livro que a gente não tem ele físico, eu não tenho ele impresso, eu tenho PDF, eu vou estar compartilhando com vocês para a gente usar ao longo do estudo. Um outro livro que eu indico para vocês é Igreja Missional na Bíblia. É um livro do Michael Gohem. A gente vai ter oportunidade de estar trabalhando algum conteúdo dele. Vale a pena adquirir esse livro na primeira oportunidade. Segundo livro, e esse livro é muito importante, é A Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright. Vocês vão ver ao longo das nossas aulas que a gente tem algumas citações do Christopher Wright, que escreveu juntamente com esse livro, A Missão do Povo de Deus, ele escreveu o livro A Missão de Deus. É umzinho de capa verde. Esse livro eu não tenho ele, é o meu sonho de consumo, e que é muito bem recomendado. Depois eu vou estar colocando, disponibilizando pelo menos a imagem dele para vocês. Seguindo na nossa aula, nós vamos, nessa primeira parte, nós vamos estar trazendo alguns aspectos introdutórios que diz respeito à teologia bíblica de missões, alguns aspectos para a gente poder começar a andar com passos mais seguros. Então, dentro desses aspectos introdutórios, nós vamos tratar de conceituação e explicação, primeiro, do que é uma teologia bíblica. Quando a gente fala de teologia bíblica, nós não estamos querendo dizer com isso que ela é mais bíblica, por assim dizer. Porque nós pensamos em todas as teologias como biblicamente fundamentada. A teologia bíblica, ela é chamada assim por ser um método de abordagem, um método de fazer teologia. Enquanto a teologia sistemática, ela vai pegar os grandes temas, as grandes doutrinas da fé cristã, vai organizar ela em cadeia temática, buscando na Bíblia a fundamentação bíblica para cada doutrina. Então, comparando com o estudo bíblico tópico que a gente falou, que a gente estudou na disciplina Método de Estudo Bíblico, seria você pega um grande tema da teologia sistemática. Vamos pensar, soberania de Deus. O que a teologia sistemática faz? Percorre as escrituras buscando evidências, fundamentos bíblicos para aquela doutrina. De maneira diferente, a teologia bíblica, ela vai pegar, se debruçar sobre as escrituras a partir de um tema principal, mas um tema que percorre toda a Bíblia. A gente chama faz um corte transversal na Bíblia, acompanhando o progresso desse tema, a progressividade, acompanhando aquilo que a gente aprende na introdução bíblica de a revelação progressiva de Deus. Então, dentro desse aspecto, o que a gente vai estar fazendo na teologia bíblica de missões? A gente vai estar olhando missões progressivamente na Bíblia, como ela se relaciona, como essa missão de Deus, a missão do povo de Deus é desenvolvida progressivamente de acordo com a revelação.
Então, acerca de definição de teologia bíblica, nós vamos ter várias definições, né? Eu destaquei uma ou duas aqui, por exemplo, a de George Lade, que apresenta a seguinte definição: a teologia bíblica é a disciplina que estrutura a mensagem dos livros da Bíblia em seu ambiente formativo. Essa é uma das particularidades. A teologia bíblica, ela não vai fazer como a teologia sistemática, que ela sistemática vai pegar esse tema e vai trazer para cá o texto para fundamentá-la. A teologia bíblica não, ela vai para o ambiente. Ela vai fazer uma reconstrução histórica, teológica do evento. O que estava acontecendo ali, atravessando aquele livro, daquele livro o Testamento, do Testamento o cânon todo. Então ela vai ser, digamos assim, ela olha a floresta, enquanto a teologia sistemática olha as árvores dessa floresta. A teologia bíblica ela vai passar pela floresta, olhando num todo. Ela vai ver aquela mata fechada por cima. A teologia sistemática, ela desce, porque ela vai buscar trazer para você a especificação de cada árvore daquela. Para ela não importa te mostrar a floresta. Eu tive que acender aqui a luz do celular porque hoje a gente está com falta de luz, vai e vem, vai e vem. Eu vou tentar gravar um pouco da nossa aula para poder a gente caminhar. Então, em cima disso, o que o Lade fala? A teologia bíblica é a disciplina que estrutura a mensagem dos livros da Bíblia em seu ambiente formativo histórico. A teologia bíblica é primariamente uma disciplina descritiva. Ela não está inicialmente preocupada com o significado último dos ensinos da Bíblia ou com a sua relevância para os dias atuais. Esta é a tarefa da teologia sistemática. A tarefa da teologia bíblica é dispor a teologia encontrada na Bíblia em seu próprio contexto histórico, com seus principais termos, categorias e forma de pensamento. O propósito da Bíblia é contar uma história sobre Deus e seus atos na história. Então, a teologia, explicando isso aqui, a teologia bíblica, ela não vai se preocupar em explicar aquelas doutrinas que surgem no percurso que ela está percorrendo. Ela vai apresentar isso. Ela vai apresentar. Aqui tem missões. Aqui tem, aqui está falando da soberania de Deus, ou aqui está falando da aliança, aqui está falando do pacto, dependendo da abordagem que está sendo feita. Mas ela não vai se preocupar diretamente com a aplicação. Ela não vai trabalhar necessariamente com o significado da palavra. O resultado da teologia bíblica, quando ela percorre, traz os termos, traz a história, reconstrói a história, aí sim ela vai para o trabalho exegético que vai resultar nas doutrinas da teologia sistemática. Ao longo das aulas a gente vai entender melhor esse desenvolvimento da teologia bíblica. Seguindo, contando com a duração da bateria do computador, a teologia bíblica pergunta, por qual processo Deus se revelou à humanidade. É interessante que o Gerhard Voss, no livro dele, Teologia Bíblica, ele vai dizer isso, ele vai definir teologia bíblica como é o estudo da autorrevelação de Deus. É verificar como Deus se revelou. Então, a pergunta da teologia bíblica é: por qual processo Deus se revelou à humanidade? Então, a teologia bíblica vai acompanhar essa progressão, né? A resposta a essa pergunta, por qual processo que Deus se revelou à humanidade, nos leva ao entendimento da relação da Bíblia com a nossa vida hoje. Como Deus se revelou lá, vai ser interpretado a partir da exegese, da hermenêutica, sistematizado pela teologia sistemática e aplicado à nossa vida cristã hoje. Então a teologia bíblica ela é o centro para a sistemática e para a interpretação. A teologia bíblica, ainda em mais uma definição, é o meio de entender a Bíblia no seu todo, a fim de podermos
perceber o desenrolar do plano de salvação, estágio por estágio. Ela se ocupa da mensagem de Deus para nós na forma em que ela realmente assume na Escritura. Pensando em teologia bíblica. Por exemplo, quando fala que ela, a fim de podermos perceber o desenrolar do plano de salvação estágio por estágio. Vejamos bem, no Gênesis, o Senhor estabelece uma aliança. Né? O primeiro casal peca, cai e quebra a aliança com Deus. O Senhor os visita e ali ele infere juízo sobre a serpente, juízo sobre a terra, expulsa os dois do jardim, mas antes o Senhor vai... Hoje nós estamos lidando com falta de luz, cachorro latindo, carro de som na rua. Hoje está animado o negócio, a quarentena hoje está animada. Então, a teologia bíblica vai pegar esse evento do Gênesis, vai analisar estágio por estágio o plano de salvação. Por exemplo, no Gênesis o Senhor promete que o nascido de mulher, no capítulo 3, o nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali você tem o proto-evangelho, uma promessa de que o bem venceria o mal. O nascido de mulher venceria a serpente. O nascido de mulher representando a vitória de Deus e a serpente a derrota do diabo. Mais adiante, após quebras de pacto, quando chega no Gênesis capítulo 12, o Senhor entra em aliança com Abraão. Aí a gente vai acompanhando o progresso disso. Mais à frente essa aliança é feita com Isaac. Mais à frente com Jacó. Quando chega no Êxodo, não há uma nova aliança, mas há um novo estágio. Por quê? Quando o Senhor fala com Moisés, ele fala que escolheu Moisés para ser um instrumento, para retirar o povo dele do Egito, a fim de entrar na terra que em promessa, em aliança, ele prometeu a Abraão. Então é a mesma aliança feita com Abraão, agora um novo estágio, através de Moisés você tem até chegar às margens de Canaã, que é lá onde está registrado em Deuteronômio, as planícies de Moabe. Quando Moisés morre, faz o seu discurso final, assume Josué. A partir dali nós temos uma nova liderança, um novo estágio, que é a entrada na terra prometida. Então a teologia bíblica vai acompanhando esse tema, salvação, estágio por estágio. No nosso caso, nós vamos tratar a teologia bíblica da missão, observando livro por livro, ou grupo de livro em alguns casos, esse progresso, através da revelação progressiva de Deus em missão. Como se deu essa missão de Deus, como se dá essa missão de Deus, o papel do povo de Deus nessa missão. Continuando, né, o Graham Goldsworth, ele fala que a teologia bíblica era um meio de entender a Bíblia no seu todo, a fim de podermos perceber o desenrolar do plano de salvação estágio por estágio. A teologia bíblica se ocupa da mensagem de Deus para nós na forma em que ela assume na Escritura. É aquela ideia de como ela está lá no contexto onde ela foi desenvolvida. Para ele, a ideia é produzir uma teologia cuja ênfase seja descrever o processo pela qual a revelação divina se desdobra ao longo da Bíblia, mostrando como a vontade de Deus se move em direção a Cristo. Se vocês perceberem bem em tudo que nós venhamos falando até agora, a teologia bíblica ela vai tirar da nossa mente, vai desconstruir a ideia de fatiar a Bíblia. Ela vai trabalhar tratando a Bíblia como uma unidade. E nós vamos buscar um elemento unificador. Nesse caso aqui, de missões, nós vamos trabalhar com o conceito de reino de Deus, a missão de Deus de implantação e desenvolvimento do seu reino. Mas você pode abordar através do pacto, você pode abordar através da aliança, através da lei. Você vai escolher um tema e acompanhar, descrever esse processo ao longo da revelação. Seguindo, uma pergunta que surge sempre, porque
há no imaginário popular, quando eu digo imaginário popular, eu estou falando popularizado dentro da igreja, não é o popular, o povo fora da igreja. Mas há uma ideia equivocada que a história da igreja desconstrói essa ideia, né? Uma leitura superficial, não precisa ser uma leitura profunda, uma leitura superficial da história do protestantismo, do avanço evangélico no Brasil já desmente isso. Você não precisa nem olhar o mundo. Mas há uma lenda, um mito de que o teólogo anula o missionário, ou seja, quando você se debruça a estudar teologia, você deixa de se preocupar com missões. Ou o missionário, aí você consegue ter duas coisas antagônicas, missão e teologia, como se elas não caminhassem juntas, ou mais para além disso, como se uma não dependesse da outra. Então, a missiologia e teologia, elas não devem ser tratadas como áreas separadas de estudo, mas como disciplinas complementares. Então, sim, o teólogo, ele é um missiólogo, ele pode ser um missiólogo e um missionário, e ele é um missionário. O missionário, ele pode ser o teólogo. E segundo o Ronaldo Lindório, que é um teólogo missionário, um homem preparadíssimo no campo teológico, antropológico, de contextualização, de cultura. É um patrimônio, né, da nossa igreja, da organização missionária. Nós temos o Ronaldo Lidório, nós temos Bárbara Burks, nós temos a Durvalina Bezerra, nós temos o Edson Queiroz, homens que são homens e mulheres de Deus que são formados, têm um preparo teológico, missiológico e engajadíssimo com a missão de Deus. Então, elas não têm que caminhar separadas, pelo contrário, elas são interdependentes. E o Ronaldo Lidório diz, a teologia não apenas coopera com a igreja ao fazê-la entender o sentido da missão, como também provê o entendimento bíblico motivacional para o evangelismo. A missiologia, por outro lado, dirige teólogos para o plano redentivo de Deus e os ajuda a ler as Escrituras sobre o pressuposto de que há um propósito para a existência da igreja. Isso os capacita a desenvolver um ensino bíblico que vá além das paredes do templo e salas de aula, uma vez que a igreja deve ser enraizada tanto na pessoa quanto na missão de Deus. O que Ronaldo está dizendo aqui é que a teologia serve tanto à igreja, porque a teologia vai capacitar a igreja, mobilizar a igreja, dar subsídio bíblico, fundamentação bíblica, teológica, para a motivação missionária e o conteúdo dessa missão. Então, a compreensão correta, bíblico-teológica dessa missão, nos dá a motivação correta e o conteúdo correto para distribuir às nações. Por outro lado, quando a teologia ela é embebida na missiologia, ela faz com que os teólogos que possam vir a ter uma inclinação a trabalhar estritamente na área acadêmica, a pensar que o fruto da sua teologia precisa descambar e impulsionar, né, abastecer com subsídios e fundamentação bíblico-teológica o engajamento missionário, já que a igreja a qual esse teólogo serve ou deve servir, ela deve estar enraizada tanto na pessoa quanto na missão de Deus. Não é dispare a ideia de estar enraizada em Deus, bíblico-teologicamente fundamentada, e a parte da missão de Deus. Isso é um contrassenso. Seguindo, ainda sobre a discussão da relação teologia e missão, por que uma teologia bíblica de missão? O David Hansgrave, acerca disso, ele diz: confirmando a infeliz ausência de fundamento teológico em estudos sobre plantios de igreja, ele expõe
que o compromisso evangélico com a autoridade das Escrituras é vazio de significado se não permitirmos que os ensinos bíblicos moldem a nossa missiologia. Quando você não está fundamentado biblicamente, o seu engajamento missiológico, ele fica, como diria um pastor meu, amigo meu, capenga. Porque você tem ânimo, você tem ímpeto, mas às vezes pela motivação equivocada ou não pelo motivo principal, e quando você entrega a mensagem, que de uma vez por toda, ao invés de ser aquela mensagem que de uma vez por toda foi entregue aos santos, como diz a Epístola de Judas, você entrega uma mensagem híbrida, misturada, porque você não tem preparo para responder. E como nós falamos no vídeo de apresentação da disciplina, quando você vê, você por não ter preparo, não ter condições, você começa a ver um evangelho sincrético, que se deixou contaminar pela cultura local, pelas religiões milenares, e foi fundido uma nova religião, um novo evangelho. Ainda acerca dessa discussão, o Charles Van Engen enfatiza que a teologia de missões necessita ser um campo multidisciplinar, que ler as Escrituras com olhos missiológicos e se fundamenta nessa leitura continuamente reexaminada, reavaliando e redirecionando o envolvimento da igreja na missão de Deus, no mundo de Deus. Então, mais um ratificando a necessidade do engajamento teológico na missão, do envolvimento missiológico da teologia. Seguindo, alguns perigos da separação entre teologia e missão, ou teologia e missiologia. Primeiro, destacado por Ronaldo Lidório, usar Deus como instrumento para realizar os nossos propósitos, seja na expansão, na proclamação do Evangelho, no propósito de plantio e crescimento de igreja, ao invés de servi-lo no cumprimento dos seus planos. Quando a gente não está preparado bíblico-teologicamente, muitas vezes os nossos projetos de expansão, de avanço, de plantação de igrejas, eles ficam associados aos nossos achismos, às nossas estratégias, aquilo que deu certo em algum lugar, vira uma missão pragmática, e deixa de ter como objetivo a glória de Deus. A glória de Deus. O cumprimento daquilo que Deus determinou. Um outro perigo é oferecer situações simplistas para problemas complexos em relação à comunicação do Evangelho, como questões em contextualização e plantio de igreja. Resoluções simplistas que acabam nos levando pelo caminho do sincretismo religioso, por exemplo. Porque às vezes são problemas complexos que demandam de um estudo, de um preparo, de uma abordagem diferente, de uma abordagem cuidadosa, às vezes de uma retração na comunicação do Evangelho e uma observação mais criteriosa da cultura, mas por ímpetos e pouca fundamentação bíblica, a gente faz às vezes de qualquer maneira, de maneira intempestiva. Terceiro, utilizar a teologia com a finalidade puramente acadêmica e não aplicável à igreja e sua vida dinâmica. Um outro perigo, né, os dois primeiros nós falamos acerca do perigo no desenvolvimento da missão, o terceiro a gente aponta o perigo de não se envolver na missão. Da teologia de gabinete, da teologia simplesmente para encher a mente, mas que não aquece o coração. Uma teologia que não está a serviço da igreja. Uma teologia que não tem propósito da glória de Deus, mas ela é um fim em si mesmo, que é encher a mente daquele que a desenvolve. Ainda sobre aspectos introdutórios, nós vamos passar agora algumas definições de termos. Essa parte a gente vai fazer um novo vídeo, porque o vídeo já ficou longo demais, já está com 25 minutos. Tá bom? Vamos fazer um novo